Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações, tudo sobre o Vasco da Gama. Antes só vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá essa moral, né? E beleza, só isso. Vamos falar de Vasco. Eu vou começar com um julgamento importante hoje, quarta-feira, né? A Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, vai julgar hoje o caso do Vasco da reabertura de São Januário ou não, né? O julgamento marcado para hoje, São Januário, que não abre há 69 dias, que foi o dia que o Vasco jogou com o Goiás pela 10ª rodada, acho que era a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então até lá tá essa briga aí, que inclui até um texto bem preconceituoso de um desses juristas aí, com relação à barreira do Vasco, que chamou a atenção de jornalistas, de de pessoas ligadas a comunidades, enfim, de vascaínos e vascaínos ilustres, né, o preconceito que rola com relação a São Januário e a barreira do Vasco, né? Dizer que o São Januário tinha que estar fechado porque fica próximo de uma comunidade que tem tiroteio, pessoas bêbadas, fecha tudo no Rio de Janeiro. Aliás, fecha tudo em vários lugares no Brasil. Bom, então vai ser julgado hoje. E um fato que chama atenção, eles exigiram que o Vasco colocasse aquelas catracas com sistema de biometria, uma exigência feita só a São Januário. Você vê como a gente é perseguido de fato, né? De fato. Então, uma exigência feita só a São Januário, e aí o Vasco colocou as tais catracas com o sistema de biometria. Tem um vídeo que rodou aí, eu não sei quem foi que filmou, me perdoa, eu vi aí espalhado na internet, mas vou colocar aí para você ver as catracas e o sistema de biometria sendo implementado em São Januário. Quem tá devendo a justiça, presentinho para vocês, ó. Aí, ó. Já chegou, já tá a biometria aí, ó. São Januário, ó. Aí, ó, a biometria toda prontinha aí, ó. O pessoal tava terminando de montar aqui agora na entrada aqui, ó. Vamos aí. Bom, o Vasco joga no domingo contra o Bahia às 18h30, né? E depois dessa partida contra o Bahia, o Vasco vai ter 2 semanas. É isso aí, 2 semanas sem a gente ver futebol. Por um lado é ruim, né? Porque por um lado a gente fica aí ansioso para ver o Vasco em campo, mesmo com todos os problemas. Agora não, agora até que a gente tem tido felicidade de ver esse time dentro de campo, bem armado, com os jogadores aí mais interessantes, né? E a gente só encara o Fluminense, que é o próximo jogo do Vasco, no dia 16/9. Então, se por um lado é ruim a gente ficar esse tempo todo sem ver futebol, por um outro lado, é muito bom, porque o técnico Ramon Dias, ele tem um tempo melhor para poder trabalhar, é uma espécie de pré-temporada. Se eu não me engano, isso vai ser data FIFA. O Vasco tem tido aí 1 semana de preparação e você já vê um resultado no trabalho, tanto do Ramon quanto do Emiliano Dias. Imagina com 2 semanas de preparação. Isso vai ajudar a reforçar a questão física, tática, técnica. O próprio o Dimitri Payet, que está há 2 meses, quase 3 meses sem jogar, vai ser beneficiado com esse tempo, esse período, para ele poder se colocar em condições melhores ainda, né? Tem o Rossi também, que ficou 3 meses sem jogar. Então você consegue trazer um time mais homogêneo depois de um tempo de preparação. Então é importante aí esse período, embora a gente fique chateado por ficar esse tempo todo sem ver o Vasco jogar. Um fato importante é que o Vasco vai para o jogo contra o Bahia com 8 jogadores pendurados. 8 jogadores que, se tomarem o cartão amarelo, o terceiro, estarão fora desse clássico contra o Fluminense, que ainda não foi definido aonde vai ser. Se vai ser no Maracanã, se vai ser em São Januário ou se vai ser lá no Newton Santos. São essas as possibilidades, né? Então os jogadores pendurados são o Léo Jardim,
o Bambu, Medel, Jair, Paulinho, Praxedes, Figueiredo e Cocão. Tomou cartão, estão fora do jogo contra o Fluminense. Me chama a atenção o Medel e o Paulinho. Aí eu vou aqui falar, lógico que ninguém quer perder pro Fluminense, ninguém, ainda mais pela rivalidade que se criou, mas se você quer focar, quer ser sangue frio e focar no Campeonato Brasileiro em não cair para a segunda divisão, é racional que, por exemplo, o Medel e o Paulinho, se tomarem o cartão, é melhor que eles não joguem contra o Fluminense do que ficarem sem jogar 3 dias depois contra o Curitiba. Para mim, o campeonato, infelizmente, é lógico que muita gente vai agir agora pelo impulso, com o coração, não com o racional. Infelizmente, o campeonato do Vasco não é o Fluminense, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o São Paulo. Então, se você for pensar racionalmente para poder fazer uma estratégia para ter um time completo contra os nossos adversários diretos, o nosso campeonato é contra o Curitiba e contra o Santos. Contra o Curitiba 3 dias depois, né? E contra o América 4 dias depois pega o Santos. Esse, infelizmente, é o nosso campeonato. É o que a 777, né, fez com o Vasco, principalmente no primeiro turno. Então, é assim, eu pensaria dessa maneira. Eu prefiro que o Medel e o Paulinho e o Praxedes e o Léo Jardim desfalquem o Vasco contra o Fluminense do que desfalcar o Vasco 3 dias depois contra o Curitiba e 4 dias depois contra o América jogando em Minas Gerais. Sei que vai ter muita gente questionando, mas quem for pensar um pouquinho de maneira racional e não passional vai entender o que eu quis dizer nesse meu comentário aqui. Deixando essa rivalidade de fora, eu quero ficar na primeira divisão, é o que me interessa, né? Agora é o que me interessa, tá? Bom, falando em ficar na primeira divisão, rolou um debate no programa do Neto, lá no Jogo Aberto, na Bandeirante, sobre quais times irão cair para a segunda divisão. Aí o Neto cravou 3 times já na segunda divisão. O América, o Curitiba e o Vasco, né? E aí os outros participantes, né, que é o Veloso, o Souza, teve um outro também, que eu não lembro o nome dele aqui agora, eles não concordam com o Neto, né, falam dessa evolução do Vasco e lembram que o Vasco tem um jogo a menos. Se o Vasco ganha do América, ele se coloca em condições, porque ele fica a 2 pontos de sair da segunda divisão. Aí vem a minha opinião, né? E como sempre eu sou bem sincero. Para mim, o Vasco já estava na segunda divisão dentro do cenário que a gente vivia com o Maurício Barbieri e o elenco de refúgio que foi contratado pelo Paulo Brax, o senhor Luiz Melo e a 777. Fizeram de tudo visando lucro e colocaram o Vasco nessa situação de 70% a 75% de possibilidade de cair para a segunda divisão. É claro que a gente vê o Vasco hoje numa nova perspectiva, com o Ramon Dias, o Emiliano Dias, com os jogadores que chegaram, Paulinho, Praxedes, o Medel, né, o Verrete, agora o Payet que vai estrear. Então assim, a gente consegue enxergar o Vasco competitivo, sobre uma nova ótica. O problema é o prejuízo que causaram no primeiro turno. Dará tempo desse time sair dessa situação? Por isso as 2 semanas sem jogo, elas são importantíssimas para esse time ter mais tempo para poder trabalhar, para poder entender o trabalho do técnico Ramon Dias e voltar mais competitivo ainda. Tempo dá. Agora, para mim, esses 5 jogos, eles vão ser decisivos. Essas próximas 5 rodadas, elas vão ser decisivas e elas vão dizer se o Vasco vai brigar para não cair ou se o Vasco já está na segunda divisão. Porque brigar para não cair, a gente vai brigar até o final do campeonato, infelizmente, pelo que fizeram, né? A gente está correndo atrás de um prejuízo muito grande. Vamos encarar times agora, adversários jogando no seu reduto, na sua casa, e teremos jogos também de times que vão brigar por Libertadores, times que vão brigar por título. Então não vai ser fácil esse segundo turno. Cravar o Vasco na segunda divisão, algumas rodadas atrás eu cravaria o Vasco na segunda divisão. Dentro dessa nova perspectiva, eu acho que ainda há possibilidade de ficar. São remotas, vou ser bem sincero. As chances do Vasco ficar na primeira divisão com tudo que fizeram, elas são remotas, mas existem chances, né? Ali atrás nem chances existiam. Essa é a minha humilde opinião. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Bota outra parte. Olha só, vamos lá. Pra mim, a América já caiu. Pra você, Paulo do Vale? Já era, já foi. Pra você, em relação ao Curitiba, 14 pontos.
Já era também. Tem que fazer 30. América e Curitiba já foi. Já foi. 2 caíram. Vasco, pra mim, caiu. Tá longe também. Tem que fazer 30 pontos. Ou 28, vai. E aí o Santos que tá junto com o Bahia, junto com o Goiás, Internacional, Corinthians e Cruzeiro, que mandou o treinador embora. Mandou. O Ronaldo mandou o treinador embora. Contratou outro dia, mandou embora. O São Paulo que tá com 28, a gente não fala disso, certo? Mas do restante, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Goiás, Bahia e Santos são os... Não, Corinthians com um jogo a menos que pode fazer o 28. Do Cruzeiro até o Santos, um cai. Uma vaga aí. Um cai só, porque os outros 3 pra mim já caiu. Ou não, Veloso? É muito difícil. O Vasco tem jogado bem, jogou bem contra o Palmeiras, né? Mas tá muito longe. Minha Tem um mãe jogo tá a menos. cozinhando bem, a minha mãe tá caminhando bem, a minha mãe faz falar. musculação, Olha, faz olha aqui. lá com o Lilico na posse, faz pilates, mas não dá mais. Vamos fazer uma avaliação, então. Uma avaliação. O Vasco tá com jogo a menos, como o Cascão lembrou aí do Corinthians. Mas por que o Corinthians cai pra você e o Vasco não? Não, tô dizendo que o Vasco tá na briga. Não, você tá falando que o Corinthians vai estar na segunda divisão, na Band. É que ele tá torcendo. Pode ser. O Mas Vasco por que também o pode Vasco ser. não? Por que o Eu tô Internacional dizendo não? que a situação- Por que pra você só o Corinthians é ruim? Porque você tá dizendo que o Vasco já caiu. Eu não disse que o Corinthians já caiu. Não, você falou que tá na Pode Band. cair. Não, você não falou isso. Você Corinthians falou... na Band ano que vem. Então, se o Corinthians na Band ano que vem, o que acontece? É aquela Caiu. hashtag Corinthians na Band. Agora, com relação ao Vasco, com esse jogo a menos, se ele, vamos supor, né? Ganhando esse jogo, o Vasco vai a 19. Aí fica 2 pontos para sair da zona do rebaixamento. E eu acho que o Vasco pode ter fôlego para brigar ainda contra o rebaixamento. Não tô cravando como você fez. Cravou. Não, você falou do Vasco. Tô falando Ah, do não. Vasco. Ah, desculpa. É que eu... Falou, o Vasco caiu. Ah, mas o É isso que eu Corinthians tô você dizendo. crava, né? Não tô cravando. Não, você crava. Não. Se você olha falou lá. que ano que vem ele tá na Band, não. o que ele fez, É Paulo do aquela Vale? hashtag, Não, aquela- se você aquela colocou campanha. que o Corinthians tá o ano que vem na Band, você tá cravando que o Corinthians vai cair. É aquela campanha, Corinthians na Band vai ser legal e tal, mas não tô cravando. O Corinthians tá na briga, como o Vasco, eu acredito que ainda tá. Santos, Cruzeiro, o Inter Eu não também sei tá não o ali. Cruzeiro, Veloso. Bahia. tem Não vários sei não que o times. Bahia, Goiás, o Bahia que o Bahia tá jogando, ele não vai cair. Mas o Cruzeiro Eu que tá acho jogando, que não esse- sei não, hein. Eu acho que assim, ó, América e Curitiba. Bota lá. Um abraço, pode enrolar a bandeira. Ó, daí pra América mim... e Curitiba. Ó, Bahia não cai. Goiás pode cair. Internacional não cai. Pra mim o Cruzeiro tá mais perto. Paulo do Vale, daí pra você. Eu acredito que o Goiás e um grande, talvez o Vasco. Talvez o Vasco. Aí cairia América, Curitiba, Vasco e Goiás. Pra você, Souza. Eu acho que o Vasco sai dessa situação. Eu acho que está entre Goiás, Bahia, Cruzeiro. Eu acho que vai ficar Santos aí. também, né? E eu acho que o Santos tem... Hoje, esse ano, eu acho que o Santos não passa, infelizmente. Eu pensando na banca.